O planeta Netuno finalmente vai concluir seu ciclo de um zodíaco inteiro e vai ingressar em 30 de março no signo de Áries. Vem cá entender como é que isso vai afetar você e o mundo inteiro aqui no Céu que te acontece. Depois do eclipse solar parcial, que ocorre no dia 29 de março, Netuno, no dia 30, faz o seu primeiro ingresso no signo de Áries. Primeiro porque ele vai retrogradar depois de um tempo andando ali no signo de Áries e depois de retrogradar volta para Peixes e vai tornar a entrar no signo de Áries somente em 26 de janeiro de 2026. Ele vai transitando em Áries a partir do dia 30 de março e passa a ficar retrógrado no dia 22 de outubro. Quer dizer, temos vários meses já de, digamos assim, implantação dessas características que eu vou narrar daqui para frente nesse vídeo. Vale lembrar também que esse ciclo de Netuno em Áries é longo, é um planeta muito lento. Tem um ciclo em torno do Sol de aproximadamente 160 anos. E esse trânsito de Netuno em Áries só se conclui de fato na virada de 2038 para 2039. Em 2038 ele faz o seu primeiro ingresso em Touro, aí faz o mesmo processo que agora, né? Retrograda, aí depois em 2039 ele acaba de entrar de vez. Vão ser aproximadamente 13 anos, pelo menos, com Netuno em Áries. E vejam, Netuno modernamente está associado ao signo de Peixes, signo pelo qual até esse dia 30 de março ele transita. Mas não tem lá muita coisa a ver com o signo de Áries. Tem até características bastante opostas à natureza ariana, quer seja o sentido de renúncia, autossacrifício, atuação em bastidores, recuos, evasões, às vezes as famosas evasões da realidade, às vezes as evasões no sentido de fuga de algum lugar, literalmente. Netuno em Áries e a emergência de uma onda narcisista. Ao longo do tempo de observação dos trânsitos planetários, sobretudo os planetas muito mais lentos, que são Urano, Netuno e Plutão, a gente pode observar um certo incremento, uma espécie de onda narcisista, toda vez que esses planetas mais lentos passam nos signos ígneos, ou seja, os signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Isso não significa que, de repente, essa onda de narcisismo sobe assim só porque passaram nos signos de fogo, como se isso fosse uma maldição. Na verdade, esse narcisismo ele já está implícito entre indivíduos e blocos sociais inteiros, entre pessoas de uma mesma família, entre amigos, entre líderes religiosos, líderes políticos, facções inteiras. Isso está o tempo todo manifesto até um certo grau. O que ocorre durante a passagem dos planetas lentos, como Netuno, sobre um signo de fogo, é que parece haver um levante desse tipo de comportamento. Eles vêm um pouco mais à tona. É como se, pelo fato desses planetas mais lentos estarem relacionados diretamente a assuntos que emergem do inconsciente e a coisas que normalmente as pessoas, os indivíduos, as sociedades não enxergam tão fácil ou imediatamente, é como se aquilo tivesse uma espécie de, aspas, autorização para se manifestar de uma maneira mais intensa. Com o Netuno passando em Áries, a gente pode ver uma elevação aí do tom das pessoas que têm já guardadas em si características narcisistas relativamente fortes e com um caráter de extrema manipulação. Entre esses esquemas de manipulação provenientes do transtorno de comportamento narcisista estão as desorientações das pessoas, às vezes vítimas dessa manipulação narcisista, em nível individual, mas também em nível coletivo, nas massas mesmo. E essas desorientações podem acontecer com argumentos infundados, a projeção das próprias parcelas sombrias e dos comportamentos mais nocivos do narcisista sobre as pessoas a quem ele vai tentar manipular. Vou repetir, valendo para indivíduos a serem manipulados e massas inteiras, coletividades inteiras. É um mix de fazer desacreditar, confundir e frustrar aqueles que estão no alvo dessa postura narcisista. No coletivo,
tende-se a impor uma espécie de isolamento, meio que uma espécie de punição. Vou te dar um gelo, né? Você não vai mais participar do chique aqui, do mais interessante. Uma das coisas mais comuns entre os narcisistas, ainda mais com Netuno transitando ali em Áries, é justamente uma coisa que é o inverso da característica netuniana mais nobre, a empatia. A falta de empatia dos narcisistas é evidente. A gente pode ver ao longo desse trânsito um vai e vem muito intenso entre atos extremamente nobres, compassivos, provenientes de pessoas realmente muito conscientes, e atos com zero empatia. Para lembrar um pouco do que eu estou falando sobre os signos de fogo, basta aí quem tiver aí mais de 30 anos lembrar como é que foi a passagem de Plutão em Sagitário, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, de Urano em Áries, que chegou até 2019, e o período de 1956 a 62, quando Urano transitou em Leão, bem num ponto de grande intensificação da Guerra Fria, que começou em 47, mas foi se desenvolvendo nos anos 50. A partir de 56, Urano entra em Leão e vai até 1962, transitando nesse signo. Lembrando que no início mesmo, 1947, Plutão estava transitando em Leão. Vejam quantas figuras carismáticas e também manipuladoras surgiram durante essas fases aí. Os narcisistas têm extrema necessidade de serem o centro das atenções, se acreditam especiais, acima dos demais, e podem ser complicadamente invejosos. Em trânsitos como esse de Netuno em Áries, em função do narcisismo ou de outras mazelas, as ondas que a gente pode esperar de danos psíquicos, danos emocionais, atingem grandes contingentes com todas as justificativas imaginadas para ter baixa autoestima, o desenvolvimento da ansiedade, que já sabemos que não está nem um pouco baixo, nem um pouco pequeno, pode aumentar os estados depressivos decorrentes disso, e muito tratamento que vai ter que ser feito para transtorno de estresse pós-traumático também. Sendo Netuno o agente desse processo mobilizador, parte considerável dessas manipulações vão ter toques de comportamento de vítima, ora legítimos, ora encenação. Em grande parte dessas pessoas que são consideradas carismáticas, consideradas líderes, consideradas centro das atenções, ou que almejam sê-lo, é onde essa variação entre comportamento de vítima legítimo, né, porque realmente houve uma vitimização, e a encenação do mesmo, é onde essa variação vai ficar muito mais intensa. Netuno, entre outras coisas, representa mundanamente as fortes vulnerabilidades que alguém pode passar em determinado período. Ele simboliza essa vulnerabilidade, essa renúncia também ao ego, uma entrega devocional a algo que suplanta toda e qualquer coisa que seja mínima, que seja única, que seja individual. É a dissolução na totalidade, tanto que é comumente associado à infinitude, é associado ao todo, que é uma espécie de oposição à partícula, mas é também associado a uma noção filosófica de unidade, ao uno, que é a união, a fusão de todas as coisas, que em sentido mundano, em vez de fusão com todas as coisas, pode ser uma representação da confusão, do caos. De fato, é associado ao caos no sentido filosófico da coisa, aquilo que antecede, em que está tudo misturado e que antecede a criação ordenada, discernível, mas, por outro lado, ao caos mesmo, a confusão, a bagunça, as coisas que não têm nexo, que não parecem ter lógica, ou que não parecem tê-la porque estão muito acima do alcance de quem vive aqui na vida mundana. É o caso das coisas que nos acontecem que parecem não ter tanta explicação assim, mas que tempos depois, vários anos depois, acabam fazendo bastante sentido. Tem uma lógica intrínseca aí nessas coisas que aparentemente são muito fora do controle. Além de tudo o que eu já disse aqui sobre Netuno reger questões do inconsciente, as noções sobre infinitude, sobre a ausência de limites, né, as dissoluções,
universais filosóficas, as dissoluções literais de alguma coisa. Netuno, que tem esse nome por conta do modo romano de chamar a mesma divindade que os gregos chamavam de Poseidon, é não só uma divindade marítima, né, ligada aos oceanos, é também uma divindade ligada aos terremotos. Lembrando que os gregos antigos, quando construíram essa figura de Poseidon, também o associavam aos muitos terremotos que ocorriam nas ilhas. As ilhas gregas são muito sujeitas a movimentos sísmicos. E Poseidon tem esse atributo de também poder despertar enormes criaturas marinhas, causadoras de estragos inúmeros entre naufrágios e catástrofes em locais próximos ao mar. Não é que pelo fato de Netuno transitar em Áries a gente vai ter mais tsunami, vai ter naufrágio o tempo todo. A tendência é apenas um pouco diferente do trânsito que Netuno teve em Peixes até o dia 30 de março, né, mesmo com as retrogradações, em que estamos vendo gradativamente um processo, né, de alastramento das águas, cada vez ganhando mais intensidade, de todas as questões sanitárias e de emergências climáticas que estão em todos os noticiários. O que acontece é que em Áries isso fica mais abrupto, especialmente quando nesse trânsito que ele tiver ao longo desses vários anos, receber aspectos de outros fatores, quando esses aspectos forem tensos, quando forem difíceis, as quadraturas, as oposições. E se durante Netuno em Peixes a gente pode fazer uma analogia das coisas que vão sutilmente se infiltrando no comportamento social, nas posturas humanas, nas formas de proceder e nas situações naturais com as quais devemos lidar, em Áries isso não tem tanta sutileza assim não. Essas profundezas abissais relacionadas a Netuno, tanto em sentido literal quanto em sentido psicológico, simbólico, essas profundezas emergem em saltos, em surtos, furiosa ou entusiasticamente, que pelo menos seria o lado bom da coisa. Trata-se de uma emergência da sensibilidade, a urgência, Áries, da compaixão, Netuno, em duelo com o excesso de individualismo e com o já citado narcisismo. Mas e tudo isso transitando pelo signo do Áries, que é a representação daquilo que vem primeiro, daquilo que vai colocar algo de maneira pioneira, direta, sem desvios e com bastante força no mundo. Áries é a representação justamente do ego em ação, da personalidade em ação, da individualidade, da ação individual no mundo, afirmando-se vigorosamente. Não raro, pode ser até agressivamente, de modo até a enfrentar as inércias. Não há inércia que se remova se não for com um entusiasmo muito grande ou com uma ação muito direta e agressiva. Daí que Áries é aquele símbolo ligado às ações simples, que diante de uma enorme complexidade ou então uma enorme complicação em alguma coisa, daqui a pouco vem um ariano e volta assim, mas eu já fiz. Né? Com aquela cara assim de criança, ué, né? Foi fácil, foi simples, foi direto. E outros até se ressentem com essa forma tão direta de abordagem das realidades vividas. Então como é que fica esse trânsito de Netuno em Áries ao longo dessa década inteira e mais alguns anos? A gente está colocando no mesmo caldeirão a mistura entre aquilo que é a dissolução das unidades, das forças de individualidade e justamente elas, as forças de individualidade, as ações personalistas, as autoafirmações e tudo aquilo que foi pouco ou nada tentado durante um bom tempo. Aí a gente vai misturar a necessidade de refúgio, de recuo, de alívio do sofrimento, de conexão com coisas maiores, de misturar-se com toda a realidade e justamente aquele senso de separatividade que afirma uma realidade específica, a daquele indivíduo, ou a daquele grupo de indivíduos que representa essa ação pioneira. A gente acaba pensando que, nesse caso aí, pode até representar um certo desgaste para essas figuras e essas personalidades tão centrais, tão incisivas. E é realmente possível que
muita gente com algo muito enfático, né, o Sol, a Lua, o ascendente, muitos planetas em Áries, passem por grande parte desses cerca de 13 anos por reconsiderações, diluições e entregas bastante diferentes daquelas que sempre as motivaram anteriormente. Outra coisa que vai acontecer durante todos esses anos aí, especialmente nos 3 primeiros anos do trânsito de Netuno em Áries, é que quando o Sol ingressar em Áries todo ano, por volta do dia 20, 21 de março, ele fará uma conjunção, ele ficará juntinho do Netuno nessa posição celeste em que ele está passando. E isso tem implicações muito fortes, porque ao longo de todos esses 3 anos iniciais, o mapa que inaugura o ano astrológico, que é esse do ingresso do Sol em Áries, determinando ali um pano de fundo importante à beça para o mundo inteiro, terá essa conjunção, terá como significado disso as lideranças autossacrificiais, a primazia da renúncia do ego, ou a primazia da situação vitimizadora, daquela em que as pessoas acabam se vendo ludibriadas, perdidas ou conduzidas por forças muito maiores, condições imperativas a dissolverem a intensidade com a qual lutam, né, bravamente por alguma coisa que às vezes começa a perder aquele sentido todo. No caso desse primeiro ingresso, a coisa ainda é mais intensa, mais complexa, porque esse primeiro ingresso vai acontecer dentro de um ciclo de Saturno com Netuno, o ciclo das conjunções de Saturno com Netuno. É o mesmo ciclo, Saturno juntinho com Netuno dá a volta 36 anos depois, toca no Netuno outra vez, em que uma mudança crucial de perspectivas e uma estruturação do imaginário coletivo, das necessidades de dar praticidade, organização e às vezes uma estrutura muito rígida, às vezes até meio dogmática, estão presentes, especialmente, vou repetir, neste ano aqui de 2025, quando Netuno recebe essa conjunção de Saturno por alguns meses, varando ali até o início de 2026. Esse ciclo Saturno-Netuno, inclusive, é um que está na origem da Ordem dos Cavaleiros Templários, que são sistematizadores, Saturno, da fé, Netuno, dos peregrinos que viajam da Europa até Jerusalém. E, curiosamente, os templários acabaram sendo os fundadores do primeiro sistema bancário. Eu vou falar mais sobre esse ciclo Saturno-Netuno e a própria conjunção em um vídeo posterior. Eu aqui o citei porque ele vai participar, especialmente em junho, julho, agosto, setembro, dessa passagem inicial de Netuno em Áries, que é crucial. A entrada de um planeta lento num signo é um fator que tem analogias muito fortes com grandes modificações coletivas, quanto mais lento for o fator. Entre as passagens anteriores de Netuno em Áries, muita gente pode pensar imediatamente, Áries, tem guerra. E embora Netuno em Áries não represente apenas conflito, só porque tem o Áries ali no meio, mas sim uma grande iniciativa em prol de algum tipo de ideal, de utopia, algum tipo de cruzada importante que se faz em prol desses grandes ideais, derramadores de grandes benesses para o mundo, segundo os seus defensores. De fato, a última passagem de Netuno em Áries coincidiu com vários conflitos. Foi durante a década de 1860, onde ocorreu a Revolução Taiping na China, em que havia uma grande dissociação entre o poder vigente em grande parte da China e algumas facções importantes que se uniram para confrontar esse poder vigente, havendo ali uma espécie de divisão muito grande entre essas duas grandes forças no país e massacre em cima de massacre. Quem vence então ainda é o Império. De fato, essa rebelião Taiping ocorreu justamente num período análogo ao que nós estamos vivendo hoje, na transição de Netuno em Peixes para Netuno em Áries. Ocorreu de 1850 até 1864, mas já participa desse ingresso importante. As transições planetárias, vale dizer, são tremendamente importantes. É algo que, inclusive, eu cito com bastante vigor no evento de previsões 2025, gravado em setembro de 2024.
e disponível na nossa escola. E olha que coisa importante a considerar nessa rebelião Taiping. Foi liderada por um cristão, Hong Xiuquan, que no messianismo dele, existem muitos messianismos em várias partes do mundo. Aqui no Brasil também teve com Antônio Conselheiro, em outras épocas. Mas no messianismo desse líder, uma coisa ariana, ele se considerava irmão de Jesus Cristo. Essa concepção aí dele tem a cara da imaginação netuniana, né? E o objetivo, pasmem, é uma coisa com cara de Netuno também. Era substituir a tradição confucionista, muitos anos, milenar, e budista, pelo cristianismo. Então não foi só um conflito visando território e poder, isso também, mas também um imaginário que era posto à prova diante de alguma espécie de conflito, uma necessidade de alastramento, de afirmação muito poderoso. Os primeiros grandes conflitos ocorreram ainda com Netuno em Peixes, quando os rebeldes tomaram Nanquim em 1853, renomeando a capital bem de um jeito pisciano, né? Netuno ainda estava transitando ali e ela passou a se chamar capital celestial. E olha que curioso, como a rebelião começou com Netuno em Peixes, vários outros líderes da rebelião eram xamãs ou eram médiums, que alegavam receber comunicações de entidades cristãs. Embora eles já tivessem sido derrotados em 1864, com Netuno já transitando em Ários, a rebelião se prolongou até 1871. Ele foi difícil acabar com todos eles. Alguns historiadores chineses vão chamar de rebelião e outros vão chamar de guerra civil chinesa. Tudo isso para dizer que é muito interessante e importante notar que a passagem de Netuno em Áries contém muita coisa que herdou e arregimentou da passagem de Netuno em Peixes. E todo aquele elemento meio messiânico está coparticipando do projeto ali que o Netuno em Áries representa também. Na mesma década de 1860, estoura aqui na América do Sul a chamada Guerra do Paraguai. Quem chama de Guerra do Paraguai são os brasileiros. Os paraguaios chamam de Guerra do Brasil. Dispara também, alguns dias depois da entrada do Netuno em Áries, a Guerra Civil Norte-Americana. Na mesma década, com Netuno transitando em Áries, ocorre a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Ocorre o processo de abolição da servidão na Rússia e a chamada restauração Meiji no Japão. Fora isso, também reformas importantes ocorrem no Império Otomano. Tudo nessa fase aí da passagem de Netuno em Áries. E olha que coisa curiosa, há uma associação astrológica facilmente realizável aí. Na Guerra do Paraguai, grande parte das forças do Brasil utilizaram embarcações a vapor, muitas delas construídas e desenvolvidas pelos ingleses. Mas embarcação a vapor, movida a vapor, olha, motor a combustão, vapor, calor, isso é Áries. Embarcação, Netuno. Essa foi a primeira vez que isso foi utilizado num conflito envolvendo o Brasil e algum outro país do sul da América do Sul. Para os Estados Unidos, isso tem um impacto gigantesco. Há uma participação da questão escravocrata, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil. Inclusive, os chamados voluntários da pátria eram escravos que tinham a possibilidade de receber sua alforria ao retorno da guerra. Imaginem como é que era difícil receber essa alforria. E na questão norte-americana, a guerra de secessão entre os estados mais industrializados do norte e os estados escravocratas do sul. Claro que é muito mais complexo do que isso, mas só para a gente ter uma ideia de que há algo envolvendo vítimas de algum tipo de movimento, algum tipo de postura cultural, mesmo quando se trata de uma batalha por mercados, como aconteceu nos dois casos. Por outro lado, essa passagem de Netuno em Áries também coincide não só com as situações tremenda e horrivelmente conflituosas, especialmente em se tratando da última passagem que Netuno fez por esse signo. Eu tinha citado aqui o uso de barcos a vapor, não é? Pois é, em 1707 é que é construído o primeiro barco a vapor. O metrô de Londres é inaugurado em 1863. É uma ferrovia, Áries. Ocorre coincidentemente durante essa mesma passagem de Netuno em Áries e na mesma época, mais ou menos, da inauguração do canal de Suez. Canal, passagem, perfuração, rompimento de barreira para navios passarem. E lá atrás, no século III, no iniciozinho do século III, em 1206, ocorre a unificação do Império Mongol durante a passagem de Netuno em Áries, ao mesmo tempo em que na Europa há uma cruzada contra os cátaros, uma seita herética. Agora, uma das analogias mais importantes desse trânsito
de Netuno em Áries, ou melhor dizendo, da transição do Netuno em Peixes para o Netuno em Áries e do trânsito de Netuno em Áries ao longo do signo todo, é justamente a chegada do Espiritismo, que tem início entre 1857 e 1858, inclusive com a publicação de revistas espíritas, e em 1º de janeiro de 1875, com o Netuno transitando em Áries, é publicado no Brasil o Livro dos Espíritos. E o Brasil viria posteriormente a ser o país em que mais tem adeptos da religião espírita. De tudo isso, a gente pode depreender que o trânsito de Netuno em Áries, que vem começando agora e vai até 2038, implica essa chegada ou essa atribuição de características místicas colossais a líderes carismáticos que aos poucos vão perdendo a sua potência. É um desafio aos grandes egos. Há uma necessidade coletiva de fusão entre forças, interesses, iniciativas, e não raro isso pode desembocar em situações literalmente conflituosas. E por conta disso, desenvolvidos em termos tecnológicos que estamos, esses conflitos podem ficar um pouco piores. Mas, ao mesmo tempo, temos uma chance de obter, de promover lutas por saídas alternativas. Podem despontar aí pioneiros, né? Há uma tendência a um pioneirismo muito forte no sentido transcendente, nas artes, na música, na espiritualidade. E como eu disse antes, o Sol vai ingressar em Áries por alguns anos fazendo conjunção com Netuno. Digamos ali, eu falei 3 anos, mas digamos que até 2030 essa conjunção ainda está bastante ativa. Todo ano. Esse trânsito, entre outras coisas, vai representar uma força imensa, né, ariana, uma força direta, cheia de iniciativa, também pioneira em alguns casos, e não raro, igualmente agressiva, no sentido de fundir coisas opostas, ou coisas díspares em vários sentidos. E é o imaginário heróico que surge, que desponta nesse horizonte, ainda que muitas vezes se construam heróis que, na verdade, não são tão heróicos assim. É o protagonismo e ou a liderança dos sonhadores, e até a vítima que revida, e a dissolução dos violentos entre si. É o pioneirismo em direção ao infinito, é a iniciativa que pode levar a explorações sobre o mar. Podemos ver uma potencialização muito grande, tanto em veículos marítimos, que ganham maiores potências até para poder fazer explorações nas profundezas com mais adequação. E pasmem, apesar de Netuno não estar ligado à exploração espacial, estamos falando aqui de exploração daquilo que é conceitualmente infinito como o universo. E se estamos falando de um signo ligado a pioneirismo, a coisas que foram feitas poucas vezes ou nenhuma vez, também estamos falando do potencial enorme para projetos que vasculhem ainda melhor, mais do que já conhecemos agora, a vastidão do espaço. Quem sabe podemos até cogitar o encontro de água, de condições de vida, água em estado líquido noutros planetas. Para quem tem planetas no comecinho dos signos Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, só precisa ter um pouquinho de atenção quanto ao entorpecimento das ações e ter uma disposição interna ao autossacrifício, ou a versão mais bonita do que isso significa, que é produzir ações com um empenho tal que todos possam usufruir do melhor possível, espalhar esses benefícios desinteressadamente. Você assistiu esse vídeo, recomende a outras pessoas, recomende também os cursos da nossa escola, desde o nível fundamentos para quem está começando agora, quer começar a entender, quer preencher lacunas de outros cursos e outros aprendizados que fez, até o nível de interpretação, que permite você chegar e interpretar mapas de outras pessoas, e o de especialização, que te torna um profissional. Falando nisso, temos aí em andamento e passível ainda de inscrições por todo o ano o curso de lunações. Todo mês tem uma aula ao vivo. Já viu como é que é? Vê aí, carlosholanda.com.br. Beijo, até breve.